Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Passando aqui, queridos, para desejar a paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, para desejar uma tarde abençoada e com certeza para deixar uma palavra para as nossas vidas, amém? Uma palavra abençoada, uma palavra de um grande ensino para as nossas vidas, queridos, uma palavra, queridos, aonde se encontra no livro de Mateus, no capítulo 22, a parábola do banquete de casamento, queridos, glória a Deus. Nós vamos aprender, queridos, que o grande banquete, queridos, no reino dos céus, ele foi oferecido a nós também, queridos, não somente aquele povo escolhido do Senhor, o povo de Jerusalém, queridos, o povo de Israel. Nós fomos escolhidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O povo que lá no início rejeitou Jesus Cristo, rejeitou os profetas do Senhor que foram enviados para estarem falando do Messias, para a chegada do nosso Senhor. E eles foram rejeitados, foram maltratados, foram mortos, porque aquele povo religioso não queria, queridos, aceitar a verdade. Amém? E aí depois o Senhor ele vai disponibilizar, queridos, para as nossas vidas o reino dos céus também, queridos. Amém? O Senhor vai nos derramar sobre as nossas vidas essa graça, essa misericórdia, queridos. Amém? E a parábola ela diz assim: E respondendo Jesus, novamente lhes falou, os falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei, que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez, pela segunda vez, queridos, ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado. Os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas, vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E outros tomaram os seus servos e os maltrataram e mataram. Mas ouvindo disso, o rei irou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas e convidai para as bodas, tanto quanto encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém, queridos? Essa é uma palavra muito forte, queridos, para nossas vidas. Esse versículo 14, queridos, ele vai nos dizer: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? E um outro versículo aqui que me chama bem a atenção também, o 8. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Amém, queridos? Outro versículo também que me chama muita atenção é o versículo 5, que vai dizer assim: Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. Quero deixar aqui também uma explicação sobre essa parábola. Amém, queridos? Que vai dizer assim: a explicação da parábola de casamento. Ela é uma história contada por Jesus Cristo. A parábola apresenta várias lições espirituais e morais. Nesse início da parábola,
O rei representa Deus. O banquete de casamento representa e simboliza o reino dos céus. O filho do rei que se casa é Jesus, o Messias. Os servos são os profetas e mensageiros que foram enviados para convidar o povo de Deus para fazer parte desse reino. No entanto, muitos dos convidados, o povo de Israel, recusaram o convite, o que simboliza a rejeição de Deus e seu plano de salvação por parte dos líderes religiosos e muitos outros. Quando o primeiro convite foi rejeitado, o rei envia outros servos com um convite mais ainda detalhado e reforçado, destacando a preparação do banquete. Infelizmente, os convidados não apenas recusam novamente, mas também maltratam e matam os servos. Isso representa a rejeição persistente dos profetas e mensageiros de Deus ao longo da história do povo de Israel, culminando no tratamento terrível dado a eles. Diante de recusa persistente, o rei fica irado e pune os assassinos e destrói sua cidade. Isso reflete a destruição de Jerusalém e o sofrimento que veio o povo de Israel no contexto histórico que ocorreu após a rejeição de Jesus. O rei então ordena que os seus servos convidem qualquer pessoa que encontrarem, indicando que o reino dos céus está agora disponível para todos, judeus e gentios, glória a Deus, e não apenas para um grupo seleto. Assim foram eles para as estradas neste trecho final da parábola. A sala do banquete está cheia de convidados, representando a inclusividade do reino dos céus. No entanto, um homem é encontrado sem a veste apropriada para o casamento, o que simboliza a necessidade de pureza à santidade para entrar no reino de Deus. O homem que é expulso para as trevas exteriores, onde haverá sofrimento. Isso destaca a importância de estar preparado espiritualmente para fazer parte do reino de Deus. A parábola ensina que o reino dos céus é oferecido a todos, mas é necessário aceitar o convite e se preparar espiritualmente. Amém, queridos? Essa parábola também, queridos, ela me traz agora sim. Quantas pessoas, queridos, não têm recebido esse convite maravilhoso do nosso Deus? Quantas pessoas, queridos, não têm recebido esse convite maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo e têm recusado esse convite de honra, esse convite para nos sentarmos à mesa para esse grande banquete, querido, no reino de Deus? Quantas pessoas têm dado desculpas, queridos, para não estar, queridos, na presença do Senhor? Quantas pessoas não têm rejeitado essa bênção, essa graça do Senhor sobre as suas vidas? Porque eu estou, queridos, em nome de Jesus, no caminho do Senhor Jesus Cristo. E eu oro, queridos, todos os dias para que o Senhor me dê forças para que eu possa continuar. Porque eu quero, queridos, eu quero participar desse grande banquete no reino dos céus um dia, queridos. Eu quero ouvir, queridos, o meu Senhor Jesus um dia me chamar. Eu quero, queridos, um dia participar, eu quero conhecer Jesus Cristo, eu quero conhecer aqueles grandes profetas, queridos. Eu já tive uma experiência com Deus. Eu já tive uma experiência na entrada do céu, queridos. Na porta do céu, bem na entrada, eu via um portão muito grande. E na frente desse portão eu via Jesus. Eu via, queridos, eu via Abraão, Isaac e Jacó em frente a esse portão, conversando com Jesus Cristo. Eu vivi essa experiência, queridos. E eu me encontro, queridos, na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu me encontro, queridos, nessa porta estreita que não tem sido fácil, queridos. Eu me encontro, queridos, nessa direção que é o olhar para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, queridos. Então, para você que já recebeu esse convite, queridos, eu vou falar aqui algo. Eu já recebia esse convite de Deus há muitos anos atrás na minha vida, mas eu sempre recusava. Eu sempre dava desculpas, como esses aqui, queridos, eles deram desculpa aqui no versículo 5, que diz assim: mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Muitas das vezes, queridos,
Nós recusamos o convite do Senhor porque aconteceu comigo, porque a gente está muito com o nosso coração voltado à vida terrena, queridos. Tem pessoas até que acham, queridos, que não existe vida após morte, queridos, que não acredita, queridos, que existe esse reino dos céus que está nos aguardando. Eu não acreditava também, queridos, antes. Eu tinha até medo de morrer antes. Então, eu recebi, queridos, esse convite, sim, algumas vezes na minha vida, na minha infância. Eu recebi pessoas que iam me convidar para ir para a igreja e eu sempre dava desculpa que eu tinha que cuidar dos meus irmãos, que eu tinha que cuidar deles, dar banho neles, porque a minha mãe estava para chegar do trabalho. E aí aquelas moças diziam assim: a gente te ajuda a dar banho neles. Aí eu dizia que eu não podia ir, deixar eles sozinhos. Elas falavam assim: a gente leva eles com você, a gente leva e traz eles também, a gente cuida deles. Então, queridos, eu dava essa desculpa. E foi necessário, queridos, tudo que eu passei na minha vida, até o dia, queridos, que eu tive um encontro com Jesus. Foi necessário eu passar, querido, por conta, queridos, de que eu já tinha recebido, queridos. Olha só esse povo aqui. O povo escolhido de Deus, o povo escolhido do nosso Senhor, eles receberam um convite, mas eles recusaram. E além deles recusarem, eles maltrataram e mataram aqueles servos, que eram os profetas, que eram os mensageiros de Deus. E aí o Senhor, ele se ira e eles vão sofrer as consequências, queridos. Então, o povo vai sofrer as consequências da desobediência, né? A consequência, queridos, porque o Senhor já vinha falando há muito tempo atrás que enviaria o Filho dele para nos salvar. Amém? E quantas pessoas, queridos, não têm rejeitado esse convite maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo? Aí nós vamos ver, queridos, que Jesus Cristo, ele vai nos ensinar também no livro de Mateus que alguns discípulos falavam assim para ele: mestre, deixa que primeiro nós enterramos nossos pais, o nosso pai. Os outros falavam: deixa que pelo menos que eu visite a minha mãe e meu pai antes. Não, queridos. O Senhor Jesus, quando ele nos escolhe, queridos, ele ainda fala assim na palavra dele, que nós colocamos, quando nós colocamos a nossa mão no arado, nós não podemos mais olhar para trás, querido. Mas aí tem outros significados quando eles falam, quando Jesus fala: desde que os mortos enterrem os seus mortos. Se nós formos nos aprofundar, vai ter um ensinamento muito maravilhoso também para as nossas vidas, queridos. E aí o Senhor, ele vai nos falar sobre as riquezas dessa terra, sobre as riquezas, queridos, que tem feito muitas pessoas aí perderem a sua vida. Nós vemos, queridos, quando nós passamos a ouvir notícias, pessoas que são mortas por causa do dinheiro, por causa da riqueza. Irmão mata o irmão mata o filho, mata o pai por causa de herança, por causa de dinheiro, queridos. Aí o Senhor nos diz, queridos, na palavra dele, que o dinheiro é raiz de todos os males, o dinheiro não é proibido para nós, servos do Senhor. Mas nós temos, queridos, que estar primeiramente com o nosso coração voltado ao reino dos céus, para que, queridos, nosso coração esteja verdadeiramente ao Senhor, porque, queridos, nós não podemos servir a Deus e servir a Mamon, que quer dizer o dinheiro. E muitas pessoas têm deixado, queridos, de receber esse convite do Senhor Jesus. Quantas vezes Deus não tem enviado mensageiros a você, a tua família, para receber uma palavra, para fazer uma reconciliação com Jesus, para confessar Jesus Cristo, para voltar aos caminhos do Senhor, que um dia você foi aí da presença do Senhor e hoje você se encontra afastado da presença do Senhor, e o Senhor já tem enviado mensageiros a você para receber esse convite, queridos, porque o nosso Senhor é misericordioso. Nós temos aí também outro ensinamento na passagem que vai nos ensinar do filho pródigo, queridos, uma palavra muito linda para as nossas vidas, para a vida daquelas pessoas que
um dia saem da presença do Senhor por causa que ele saiu ali por causa da riqueza também, por causa do dinheiro, para viver a vida no mundo, para viver uma vida afastada do Senhor. Mas ele reconheceu, queridos, um dia que ele necessitava do Pai, que sem o Pai ele não era nada, e que todas aquelas pessoas que viveram ali com ele enquanto ele tinha dinheiro, elas se afastaram dele quando ele não tinha mais nada, queridos. E aí ele reconheceu que ele tinha que voltar para a casa do Pai, porque sem o Pai ele não era nada. Então, o Senhor Jesus, ele tem dado muitas oportunidades para mim, para você, para mim, queridos, porque mesmo nós estando na presença do Senhor, todos os dias nós precisamos nos consertar com o Senhor. Todos os dias nós precisamos, queridos, estar com os nossos joelhos dobrados, porque nós precisamos todos os dias ser tratados pelo Senhor, queridos. Em nome de Jesus. E você que se afastou, volte para a presença do Senhor, porque o Senhor quer te ver naquele grande dia do banquete, onde tudo já está preparado, queridos. Nós já sabemos que o nosso Senhor Jesus já está à porta, queridos. Que nós venhamos ser, queridos, nós temos outro ensinamento também, que é a parábola das 10 virgens, que nós venhamos ser como aquelas 5 virgens prudentes, queridos, e não como aquelas 5 virgens imprudentes, que elas não estavam preparadas. Elas achavam que estavam preparadas para entrar no reino do Senhor, mas não estavam, queridos. Não estavam, porque como vai nos dizer aqui, querido, nessa explicação, aquele que estava com a veste impropriada para o casamento, ele não era digno de estar ali. E o Senhor deu ordem para que os servos dele lançassem ele nas prisões exteriores, queridos, aonde haverá choro, haverá aqui, haverá pranto e ranger de dente, queridos. Porque ele foi ali, queridos, durante o casamento, ele não estava preparado, como não estava aquelas 5 virgens imprudentes. Elas estavam com o azeite, mas não estavam com o azeite, querido, suficiente. A sua vida espiritual não estava suficiente preparada para entrar no reino dos céus. E esse homem aqui, ele está com uma veste impropriada. Nós não vamos entrar, querido, de qualquer jeito no reino de Deus. Nós estamos aqui nessa terra sendo lapidados pelo Senhor todos os dias. Nós estamos aqui nessa terra sendo preparadas para entrar no reino de Deus. O Senhor, ele trabalha todos os dias nas nossas vidas. Nós somos barro nas mãos do oleiro, queridos. Todos os dias o Senhor, ele trabalha em nós. Todos os dias o Senhor, ele nos lapida em algo, queridos. E aí nós precisamos também querer ser lapidados, ser trabalhados pelo nosso oleiro. Quanto mais nós recusamos o trabalhar de Deus nas nossas vidas, queridos, mais vai doer. Mas vai ser difícil, queridos. Nós temos que permitir que o oleiro trabalhe sobre nós, que somos os barros. Amém? E nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus Cristo, de todo o nosso coração. Precisamos verdadeiramente, queridos, confessar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a gente conhece tantas pessoas, né, que aí chega um determinado momento que você vai levar uma palavra. E aí aquela pessoa, mas eu já tenho Deus no meu coração. Queridos, não é só isso. Não é só ter Deus no coração e viver sua vida como você quer. E viver uma vida de pecado, queridos, não é isso. Esses que pensam assim, infelizmente, queridos, você está errado. Você está errada. Não é só você ter Deus no coração. Você precisa seguir a palavra do Senhor. Você precisa seguir e conhecer e praticar a palavra do Senhor, porque não entraremos de qualquer jeito no reino de Deus, não mesmo. Nós temos muitos ensinamentos na palavra do Senhor, queridos, em relação a isso. Em relação dos que não vão herdar o reino de Deus, queridos, não pode estar impuro, não pode estar com essa veste impropriada, queridos. Nós temos que estar preparados. Aqueles que já estão preparados, aqueles que já estavam preparados, o Senhor já recolheu para ele. E nós continuamos aqui nessa terra a lutar, queridos, para alcançar a perfeição, e o Senhor irá nos recolher. Nós iremos, queridos,
chegar a esse momento na nossa vida, nós estamos buscando pela santidade. A palavra do Senhor vai falar: sede santos como eu sou santo, queridos. O Senhor, ele vai sempre estar falando da santidade na palavra dele, queridos. Nós temos sim que nos separar para o Senhor, nos separar do pecado. Nós temos sim, queridos, que nos comportar como filhos do Rei. Nós precisamos nos comportar, queridos, precisamos querer ser transformados de dentro para fora, queridos. Precisamos ter uma vida espiritual, queridos, na presença do Senhor. As pessoas que acham, eu não vou para a igreja porque eu tenho Deus no meu coração, queridos. Mas você vive a palavra do Senhor, você pratica a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, queridos, que é necessário nós congregarmos, queridos. É necessário nós vivermos em união com nossos irmãos, porque quando nós vivemos em união com os nossos irmãos, nós nos fortalecemos juntos, nós oramos juntos, queridos. Nós buscamos forças juntos no Senhor. Amém? Então, aí você às vezes também recusa o convite, mas eu tenho ainda que viver minha vida, eu ainda tenho que fazer minha faculdade, mas eu ainda tenho esse sonho assim, depois eu vou buscar Jesus. Queridos, quantas pessoas não têm dado essa resposta? Quantas pessoas não têm deixado Jesus ali para trás? Quantas pessoas não têm colocado Jesus Cristo aí guardado na sua gavetinha? E só busca Jesus quando você precisa verdadeiramente de um socorro. E aí você vai lá e busca Jesus. E aí quando Jesus ele vem, ele te cura, ele te cuida, ele faz o que você pede. Você torna a abandonar Jesus naquela gavetinha novamente. Jesus ele não é resto, queridos. Jesus ele não é resto. Jesus ele é tudo nas nossas vidas. Jesus ele não é a última opção na nossa vida, queridos. Jesus ele é a primeira opção nas nossas vidas. Jesus ele não é a última opção na minha e na tua vida, ele é a primeira opção. Ele é a primeira opção, queridos. É ele que vai resolver tudo em nossas vidas, queridos. É ele, queridos, que vai resolver a nossa vida. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que o homem ele faz planos, mas a última palavra vem do Senhor, queridos. Nós fazemos planos e muitas das vezes quando não dá certo nós ficamos chateados, ficamos tristes. Mas é necessário, queridos, porque tem coisas que não é para nós, que o Senhor não quer para mim nem para você. Tem coisas que o Senhor está nos dando livramento. Tem coisas que o Senhor está falando, filha, não é nesse caminho, porque se tu for por aí, tu vai esquecer de mim, tu vai se afastar de mim. E se tu for por aí, filha, tu vai cair naquele abismo, queridos, o Senhor, ele sabe de todas as coisas. O Senhor tem o melhor para nós, queridos. O melhor para nós é o reino dele. E nessa terra nós estamos de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. Nós não temos, queridos, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no reino dos céus. E aí muitas pessoas têm recusado o convite do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que não vão para a igreja, não vão para a casa do Senhor, porque, mas eu não vou, porque o irmão é assim, a irmã é assim, queridos. Nós não estamos lá por causa do irmão e da irmã. Cada um de nós temos nossos erros, nossas falhas. O Senhor está aqui para ter misericórdia, querido. Nós temos que ter um foco. O nosso foco é Jesus Cristo, queridos. E aí, queridos, é exatamente por isso que nós temos que viver em união com os nossos irmãos, porque nós temos que nos suportar uns aos outros. É através desses irmãos e irmãs que é assim, desse jeito, é fofoqueiro, que é isso, que é aquilo. É que é aí, queridos, que nós vamos mesmo aprender a conviver, queridos, com essas pessoas, e nós vamos ter que amá-las, nós vamos ter que orar por elas e pela gente também, porque nós precisamos muito orar para pedir de Deus esse amor maravilhoso que Ele tem por nós, para que a gente venha ter pelo nosso próximo. Porque não é fácil, queridos, você olhar para uma pessoa que não gosta de você, que tem inveja de você, que critica você, e amar ela. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por eles também, por aqueles que nos perseguem.
E ainda vai dizer assim que é muito fácil, querido, nós amar aquelas pessoas que nós amamos, nossos filhos, nossos esposos, esposas, nossos irmãos, nossa mãe, nosso pai. É muito fácil você amar elas. E aí aquelas pessoas que você não conhece, queridos, que você nunca viu e que de repente elas olham para você e elas não vão com a tua cara, elas começam a te criticar, a te julgar, a te humilhar. É com essas pessoas, queridos, que nós temos também que compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo e abraçar elas e amar elas de todo o nosso coração. E aí o Senhor Jesus, ele nos coloca nesse momento e ele nos ensina que nós temos que conviver sim com os nossos irmãos. Amém, queridos? Eu deixo essa palavra para as nossas vidas nessa tarde, em nome de Jesus. Que nós venhamos aceitar sempre o convite do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você que já recebeu esse convite, que você recusou, eu creio que Deus enviará novamente a você. Não recuse o convite do Senhor Jesus Cristo. Não convide esse mensageiro, essa mensageira que Ele está enviando para você. Não rejeite os profetas do Senhor, queridos, na tua vida. Aceita o Senhor Jesus e Salvador da tua vida. Aceita Ele como seu único suficiente Salvador na tua vida, queridos. Porque esse é o caminho verdadeiro para chegarmos ao nosso Pai, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Deixa essa palavra para as nossas vidas nessa tarde. Que você venha, queridos, abrir a porta do teu coração para Jesus Cristo. Que você venha ser verdadeiro com Jesus Cristo. Que você não venha buscar Jesus Cristo somente quando você precisar. Como eu falei aqui antes, não deixe Jesus como sua última opção. Coloque Jesus Cristo como sua primeira opção. Coloque Jesus Cristo na sua vida, queridos, como prioridade na sua vida, porque Ele é a nossa prioridade. Amém? Ele é a nossa prioridade. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas na minha e na tua vida. Independentemente da situação que você está passando, que eu estou passando, coloquemos sempre o nosso Senhor em prioridade, como primeira opção em nossas vidas, queridos, porque sem Ele não tem como viver. Não tem, queridos, quem nos dá o fôlego de vida é Ele, quem nos dá saúde é Ele. Quem nos dá uma vida, queridos, espiritual é Ele. Quem nos fortalece a cada dia é Ele. E a palavra dele ainda nos diz que a cada manhã a misericórdia dele é renovada sobre as nossas vidas, queridos. Então, que venhamos ser, nessa tarde, queridos, abençoados pelo nosso Senhor com essa palavra. Que você venha abrir o teu coração para Jesus Cristo, que você venha receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não perca tempo mais. Receba o convite, receba esse grande convite do banquete de casamento, faça parte desse reino. Amém? Naquele grande dia, queridos, todos nós estaremos sentados à mesa do Rei. Amém? Eu deixo essa palavra nessa tarde para as nossas vidas. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.